tudo bem? Hoje vamos continuar a nossa conversa sobre o Dia do Índio. E já vamos começar falando diferente. Hoje vamos falar sobre o Dia dos Povos Indígenas. Vamos lá? Bom, como eu já disse, não vamos mais falar Dia do Índio. Já percebemos que a cultura indígena é muito mais ampla. E quando falamos Dia do Índio, trazemos essa ideia reducionista de que o índio é aquela imagem estereotipada que nós ainda encontramos nas atividades escolares, principalmente nas atividades para as crianças pequenas que estão lá na educação infantil. Quando falamos Dia dos Povos Indígenas, nós ampliamos e falamos dessa coletividade, dessa pluralidade de culturas indígenas presentes no nosso país. Se vamos ter um dia especial para falar sobre isso, então precisamos ampliar esta fala, ou seja, vamos falar da diversidade, da pluralidade indígena e o quanto a cultura indígena faz parte da nossa história, mas não só da nossa história, se faz presente no mundo contemporâneo que nós vivemos hoje, ou seja, onde estão os povos indígenas? Estão na sua rua, próximo à sua casa, existem na sua cidade ou na sua região? Essa proximidade é muito importante. Se não há como conhecer os indígenas, como conhecer os povos indígenas de perto, vamos pensar juntos em algumas práticas que nós podemos realizar com as crianças pequenas para ampliarmos o repertório cultural delas. E vamos trazer 4 linguagens diferentes hoje para pensarmos juntos e juntas em algumas propostas para serem realizadas lá com as crianças pequenas ou muito pequenas dentro da educação infantil. Vamos conhecê-las? A cerâmica marajoara é a arte cerâmica mais antiga do nosso país. Nós temos muitas pesquisas que trazem a descoberta de peças subterrâneas muito bem preservadas no solo brasileiro. Então, seria muito legal mostrarmos às crianças onde fica o Pará, a ilha de Marajó, que é naquela região onde foi realmente apresentado ao mundo a arte marajoara, a cultura marajoara. Hoje, o artesanato marajoara serve de inspiração para a criação de novas peças e de novas formas de arte lá naquela região. E se espalhou pelo mundo todo, trazem a identidade indígena a partir da história e que é preservada na região do Pará hoje, não só na história, mas também se faz presente na atualidade. Então, vamos conhecer um pouco sobre essa cerâmica marajoara. Bom, a produção da cerâmica podemos mostrar às crianças que é feita com argila ou com outros diferentes materiais. E aí vamos trazer imagens, observar as especificidades desta forma de cerâmica, ou seja, as formas geométricas presentes nas peças, também as imagens de animais, cobras, diferentes animais que estão na estética das peças. Vamos falar sobre as figuras de homem, de mulher que também aparecem e as cores. Como será que há muitos anos atrás os indígenas conseguiam produzir cores diferentes para as peças? Através do carvão, do urucum. É legal mostrar esses elementos, mesmo que seja por imagem, para que as crianças possam conhecer. E aí vem a proposta. Vamos fazer a nossa cerâmica inspirada na cerâmica marajoara e as crianças vão poder escolher a forma que elas querem fazer. Se vocês tiverem a oportunidade de trabalhar com argila, perfeito. Mas caso não seja possível, podemos fabricar, podemos produzir a massinha caseira, com farinha, com água, com sal, enfim. E aí as crianças vão manipular, realizar essa experiência junto aos adultos e depois dessa massinha pronta, vamos pensar em que formas, que utensílios, o que nós vamos produzir, que peças vamos produzir com essa massa.
Depois que as crianças modelarem e pensarmos em formas, né, de realizar, de conseguir os utensílios, podemos fazer os utensílios domésticos, podemos fazer brinquedos, bonecos, enfim, diferentes formas. Mas a manipulação da massinha já vai ser algo muito interessante. Uma ideia que eu trago é fazer com açafrão ou com outro elemento para dar a cor e também o cheiro. E assim ela pode ficar mais natural. Mas se não der, pode ser com um pozinho de suco, ou tinta, ou anilina, enfim. Ou não ter cor nenhuma, ficar branca como a farinha. E depois, vamos trazer essa identidade da inspiração da cerâmica marajoara para a nossa peça. Podemos usar algo como um palitinho de churrasco ou material que for possível para desenhar sobre essa peça que nós acabamos de produzir. Pode ser um prato, pode ser qualquer outra coisa, mas o legal vai ser as crianças trazerem a sua própria criação para a peça de massinha, para a peça que ela vai produzir. Tenho certeza que vai ser uma experiência riquíssima e as crianças vão conhecer um pouco mais sobre uma dos grandes registros que a gente tem da arte indígena no nosso país e que ainda se faz presente. Uma outra proposta que eu trago nesse vídeo é apresentarmos às crianças a música indígena. Eu deixei aqui na descrição algumas ideias, algumas músicas que nós encontramos no próprio YouTube que podem ser apresentadas às crianças. Pensarmos em quais são os elementos sonoros que fazem parte da música, na batida, se tem voz, se não tem, se eles conhecem a língua que está sendo falada, conseguem entender as palavras ou não. E aí nós vamos conhecendo, dialogando sobre a música indígena. E podemos trabalhar alguns instrumentos. Sabemos que temos os tambores, a flauta, o apito e também os chocalhos, como parte da história da cultura indígena no nosso país. Penso que trabalhar com as crianças bem pequenas ou as crianças pequenas com diferentes chocalhos, com diferentes elementos no chocalho, pode ser uma alternativa muito fácil, prática, já que as crianças estão dentro de casa, e riquíssima. Aqui eu tenho 2 chocalhos, eu fiz vários, fiz com potinhos de iogurte, mas podem ser em garrafas, você pode fazer em lugares onde for possível que seja tampado. Esse aqui eu coloquei arroz, mas também pode ter feijão, pode ter pedras, o que for possível para produzir o som. As crianças desde muito pequenininhas vão vivenciar, vão experimentar, chacoalhar, perceber a intensidade sonora, se eu faço muito forte ou se eu faço mais leve, e vão percebendo os diferentes sons. Uma proposta que eu deixo aqui é amarrar, colocar nas pernas, nos pezinhos das crianças, os chocalhos, para que quando elas pisem, seja produzido esse som. E podemos trabalhar diferentes ritmos também. Chocalhos nas mãos, chocalhos nos pés, propostas diferentes, junto com a música, produzindo o seu próprio ritmo, pensando em outros ritmos, aí fica a seu critério. São muitas oportunidades e muitas escolhas diferentes, não é mesmo? Uma proposta que também quero ressaltar é que a gente apresente uma música indígena às crianças. Tem várias músicas da tribo Guarani que são muito interessantes, estou deixando aqui nas descrições. E aí, após conhecermos a música e falarmos sobre ela, sobre os elementos, fazermos o processo de percussão junto com a música. Então, as crianças acompanham a batida junto com os seus chocalhos. Assim, elas podem ouvir a música indígena, que pode ser cantada ou não, mas também vivenciar esse trabalho do ritmo e da percussão junto ao seu chocalho. E também podemos deixar livre para elas criarem da maneira que elas quiserem. São propostas diferentes a partir da sua intencionalidade junto aos chocalhos, junto ao conhecimento musical das crianças.
proposta que eu trago aqui hoje é a pintura com terra. Sim, com terra. Podemos misturar a terra com a água e um pouco de cola, ou somente com a água, caso a gente não tenha cola em casa, e produzir essa textura. Uma outra ideia é fazer também com o café. Além da textura e da cor, também teremos o cheiro do café, que é um elemento muito bacana para trabalhar com as crianças. A pintura com a terra pode ser feita com o pincel ou então com o próprio dedo. E aí ela pode desenhar a partir de desenhos indígenas ou o que ela vive, trazer a sua realidade, mas experimentar uma materialidade diferente daquela que ela está acostumada. Tenho certeza que a pintura com terra vai ser uma grande vivência para as crianças. E a última proposta de hoje que eu trago para vocês são as brincadeiras indígenas. Se procurarmos, vamos encontrar muitas brincadeiras, mas eu vou trazer aqui duas ideias. A peteca, que é um brinquedo de origem indígena e que podemos produzi-la de diferentes maneiras, ou seja, com sacola, papel amassado. Que formas podemos fazer uma peteca? Que materiais podemos utilizar para fazer uma peteca? Existem vários vídeos que nós encontramos, formas, e eu deixo aqui também na descrição algumas ideias para produzirmos as petecas com as crianças. Uma outra ideia também são bolinhas de barro, como se fossem bolinhas de gude, maiores, menores. A ideia é misturarmos a terra, fazermos o barro e aí fazermos as bolinhas e deixar secar. Claro, se tivermos a oportunidade de fazer isso com argila, muito melhor. Mas caso a gente não tenha, fazer o barro e fazer com que as crianças produzam as próprias bolinhas também vai ser muito bacana. Rolar a bolinha, manipular, brincar com aquela peça que foi produzida com o barro. É uma grande experiência para fazer com as crianças e brincar junto com elas, com certeza também vai ser muito divertido. Espero ter contribuído de alguma forma, espero que essas propostas também possam ajudá-los e ajudá-las nas práticas pedagógicas para pensarmos sobre os povos indígenas na sua pluralidade e apresentamos às crianças diferentes linguagens, diferentes formas e diferentes práticas, mas com respeito e vivenciando um pouco da cultura indígena, da arte indígena, que precisa ser valorizada tanto quanto qualquer outra forma de arte. Um beijo para vocês e até a próxima!